última coisa que eu preciso comentar sobre tudo isso que eu falei, né, gente? No fim das contas, eu queria dizer assim, as pessoas têm suas formas e regras particulares de como gosta, de como quer ler. Ótimo! E eu acho que algumas funcionam melhor, porque elas funcionam melhor para mim, né? Eu vejo pessoas que fazem caderno de anotação, resumo, tal, grifa, assim funciona melhor para mim. Mas não é assim que eu leio todos os livros. E tudo bem. E o fato de funcionar melhor para mim não quer dizer que vai funcionar para outro. Não quer dizer que o outro vai ter interesse de ter esse aprofundamento, né? Não vai. Então a gente pode adotar regras e formas particulares de escrever que são maravilhosas, mas a gente não pode desvalidar a intenção da leitura do outro por causa disso, e nem se achar superior por causa disso. Agora, o outro ponto, que é sobre admirar mais uma obra a partir do momento que você conhece, entende ela, que você vai se aprofundar nela. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma obra de arte. A Escola de Atena fica lá no Vaticano, do Rafael Sanzio. Quando eu fui, eu olhei, eu achei maravilhosa. Obviamente, eu pude admirá-la, achei linda. Eu olhei assim e falei, nossa, que lindo. Mas eu não conhecia a história por trás da obra. Eu não conhecia cada referência que ela tinha ali. E aí, no dia que eu parei para entender quem era cada personagem daquela obra, como todos os principais filósofos estavam lá. Quando eu parei para ver isso, a obra ganhou uma dimensão e ficou tão mais maravilhosa para mim do que antes, quando eu não conhecia, que, poxa, eu fiquei lamentei muito não ter estudado a obra antes de ter visto. E acho que quando eu for ver de novo, eu vou chorar. Depois que eu conheci tudo que existe por trás daquela obra, sabe? Não tem que colocar a foto dela aí. Mas enfim, é a mesma coisa com um livro, né? Quando você pega um clássico, você vai atrás da história, tentar conhecer o porquê, ganha outra dimensão total. Bom dia. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu... Ai, meus cabelos estão cheios de frizz. Um pouquinho da minha rotina de estudo. Hoje eu vou ficar o dia todo com o Luquinhas na UTI, então vai dar pra vocês entenderem como é que funciona ou não funciona as coisas e como às vezes a programação que eu faço simplesmente vai pro ar. Hoje, agora de manhã, minha mãe tá lá e eu vim pro outro lado do hospital porque vai ter reunião de Odisseia. A gente vai fazer reunião dos campos 4, 5 e 6 de Odisseia. E aí já tá lidinho, já li material de apoio e tal, então daqui a pouco eu saio pra reunião. Aí, amanhã a gente tem reunião final de Anaká. Tanto um resumo que a gente faz, o debate da parte 7 e 8, que são as duas últimas partes, quanto o debate final geral. E aí eu tenho alguns materiais de apoio que eu gostaria de ler, que eu ainda não li, que é minha programação de hoje. Certo. Daí do material de apoio tem esse Aulas de Literatura Russa da Aurora Fornoni. São 7 páginas só sobre Anaká aqui. Nesse Como Ler Russos, a gente vai ter muito mais sobre Tolstói do que realmente sobre Anaká. São umas 50 páginas. Eu vou dar uma olhada e ver o que sai daqui. Esse é do Irineu Franco. Vou dar uma olhada e ver se eu consigo tirar o aqui sobre Anaká, porque eu não quero tirar mais nada sobre Tolstói, que eu já li um ensaio biográfico, já li outras coisas, então não. Agora, esse aqui, que são aulas de literatura russa, lições de literatura russa do Vladimir Nabokov, são 100 páginas só falando sobre Anaká. Mais de 100 páginas na verdade. Eu falto 54 páginas, cheguei na metade mais ou menos do material daqui. Então isso hoje é a minha ideia. Daí, peraí que tem mais coisa. Na segunda a gente vai começar a ler outro livro no clube.
Para quem não sabe, nosso clube geralmente tem 2 edições concomitantes. Uma edição mais longa de 6 meses, que é o Inges Mundi, que a gente está lendo o mundo grego antigo, que é onde cabe a Odisseia. E uma edição mais curta, que geralmente dura 3 meses, no máximo 4, que é o Inges Liber, que a gente está lendo os livros tirados da Insustável Leveza do Ser. Aí a gente tirou Ana K, que finaliza hoje, e segunda a gente já começa Nietzsche. Em A Insustável Leveza do Ser, a gente vai ter Nietzsche ali falando sobre a lei do eterno retorno. Porém, nós e o pessoal do clube, a gente é tudo iniciante nessa área e muita gente nunca leu Nietzsche. Eu, por exemplo, nunca li Nietzsche. Então, começar já por isso talvez fosse demais. Então, pra gente entrar no pezinho ali de Nietzsche, quem quiser depois pegar seus estudos e ir atrás de profissionais, e porque tem muita gente da área que fala bastante sobre filosofia e ele aqui pela internet, a gente vai pegar um dos livros que foram mais recomendados para você iniciar Nietzsche, que vai ser Crepúsculo dos Ídolos. Ainda dá pra você entrar, você só perdeu Ana K. Eu tô no escuro para ler esse livro e a gente vai tentar pegar algumas bases, não enquanto professores, mas enquanto leitores mesmo, pra gente tentar encara, né? Ver o que a gente consegue tirar disso daí. E aí, pra ler Nietzsche, eu separei aquele livro da Filosofia da Globo, eu vou deixar a fotinha dele aqui, que eu já li. São 6 páginas só sobre Nietzsche, ali que ele faz um breve resumo assim sobre a teoria do martelo, sobre a história de que Deus está morto, sobre algumas questões que ele traz, sobre o tipo de niilismo de Nietzsche, sobre o que é aproveitar a vida dele, né? Traz algumas coisinhas ali pra gente se introduzir. E aí eu separei um monte de vídeo na internet, de aulas de professores mesmo, pra tentar pegar alguma coisa, e eu preciso também fazer isso esse fim de semana. E de material extra de apoio que eu peguei pra Nietzsche, eu queria ler esse ensaio biográfico do Zweig, Nietzsche. Esse eu acho que eu consigo ler e terminar durante a leitura de Crepúsculo dos Ídolos. E eu queria muito ler, mas não deu tempo porque eu não me programei direito, não me organizei direito. E era pra terminar isso antes, do padre Henri de Lubac, O Drama do Humanismo Ateu. Que aqui a gente vai ter tanto Kierkegaard, Nietzsche, Dostô, a gente vai ter algumas análises que ele vai fazer e eu queria muito ter lido para essa edição agora, mas eu acho que não vai rolar. Eu vou ver o que dá disso aqui, que eu consigo tirar disso aqui, porque eu me atrasei. Bom, então meus focos hoje é isto aqui. Além disso, hoje não, né? Fim de semana inteiro. Hoje é domingo, sei lá, pouco de março. E a gente ainda segue aqui no hospital. Nossa, não tá pegando no rosto. A gente segue no hospital. A gente segue internado. Mas eu acho que a gente vai ficar essa semana pra mais uma vez ficar um tempo em casa. E ver se a gente consegue voltar pra operar depois. Esse processo é bem cansativo, a gente fica nesse vai e vem, vai e vem. Bem, enfim. Eu não sei o que eu conversei com vocês das coisas que eu ando lendo, do que anda acontecendo, eu não sei mais. Mas a gente acabou Ana Karenina, eu já conversei sobre Ana Karenina, sobre as minhas impressões sobre ela, né, a personagem. Sobre Living, ele é o Tolstói, a continuação da Ana Karenina é aquele livro Confissões de Tolstói. Fato. E aí, hoje a gente vai ter reunião, tô bem animada. Eu li o material de apoio, enfim. E a próxima parte a gente vai ler Felicidade Conjugal, tá? Leitura aberta, coletiva. Eu também tô animada pra começar. Eu tô me sentindo um pouco perdida de tantas coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo, sabe? Eu entrei em grupo de pessoas queridas, são pessoas que eu gosto muito, que eu faço questão de prestigiar, né?
o trabalho e tudo, mas eu não gosto só de participar, eu gosto de ler, de interagir. E aí eu tô sentindo um pouco atribulada. Além disso, eu participo de 3 cursos, entre aspas, que é a leitura católica da Bíblia, teatro grego, filosofia. E eu tô sentindo que eu tô... ainda catequismo. Eu tô sentindo que eu tô deixando de desejar, sabe? Eu já assumi que algumas coisas eu vou focar mesmo. E paciência, a gente recupera depois. E a professora Vanessa transformou o curso dela agora de acesso de ano para 3 anos, então eu vou respirar tranquila. Eu quero ler a próxima peça dela, que vai ser Ajax. Quero muito ver Ajax. E tentar participar da aula, se for possível. E as outras leituras eu tô levando. Minha prioridade sempre é o clube, mas eu tô levando. E a gente vai começar agora no Clube com Nietzsche. A gente vai ler Crepúsculo dos Ídolos, que ontem eu comecei um pouquinho. E eu tô terminando, eu tô no final já da bio do ensaio biográfico de Stefan Zweig. Eu achei ele muito afetado. Ele é afetado e geralmente eu gostei do Dostoiévski, eu gostei do Tolstói. Mas essa, não gostei. E a gente sabe, né, que o Nietzsche, quando ele entra naquele surto e ele fica... a irmã dele manda ele pro hospital, a irmã reedita as obras dele, e nessa reedição vai ter um cunho que vai apoiar o fácil nazi, né? Não posso falar muito as palavras aqui para não cortar, mas isso tudo, obrigada, viu? Tá, ótimo. Isso tudo vem do apoio dessa reedição que a irmã fez, e foi contra o que o Nietzsche pensava. O Nietzsche, ele era o anti-autoritarismo prussiano e ele era contra o antissemitismo, tanto que ele terminou a amizade dele com o Wagner, aquele autor, por causa disso. Mas ele era antidemocrático e anti-pautas igualitárias, né? E aí ele é uma figura controversa, né? Mas esse livrinho, o Zweig não vai entrar na filosofia, vai entrar no personagem e vai romantizar a vida dele, né, o máximo que ele pode, que são os intuitos desses ensaios aqui. Mas eu achei que ele deu uma viajada muito grande. Não tô curtindo dessa vez tanto, não. E para finalizar aqui o dia de hoje, só volto aqui amanhã. Eu terminei toda aquela parte de Ana Karenina que eu tinha separado, né? Eu mostrei mais cedo. E aí a gente teve sprint agora à noite, começou umas 7 horas, o sprint acabou agora. E eu no caso, peguei as coisas de Nietzsche que eu queria ler. Então o que acontece? Eu revisei novamente, eu não falei mais cedo qual foi o livrinho, era esse aqui, ó. Eu revisei novamente as coisas que estavam escritas aqui, porque precisa internalizar. Comecei a ver um vídeo, eu assisti os vídeos que eu tô vendo sobre Nietzsche, o total, assim, do professor que eu escolhi, tem umas 7 horas, eu vi 1 hora do vídeo. E eu comecei Crepúsculo dos Ídolos, então eu li o prólogo dele, olha a situação de anotação de coisa. Aí as máximas dele também, que ele começa, são 44 máximas. E comecei o capítulo 2, que é o problema de Sócrates. E finalizei. Essa é a meta até segunda-feira. Então, a meta até segunda-feira eu finalizei aqui. E vai ser o que a gente vai ler no ao vivo. E vai ter que ser com explicação, não vai ter jeito. A ideia é abrir portas mesmo para quem quiser se aprofundar, conhecer e estudar de verdade depois. A ideia é pegar algo ali do Nietzsche. E eu comecei a bio pelo Stefan Zweig. Eu tô na página 47.
fluida, e a gente viu aqui ele falando sobre um homem solitário que vivia de forma nômade sozinho, e um homem com muita dor, com muita doença, que vivia medicado e que conheceu no sofrimento a necessidade de viver. Tenso. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, separar. Faz barulho, por favor, faz. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, separar. Força! Sozinha agora. Força! Isso! Muito bem! Mas E tá aí? esperto hoje, não tá? Tá, graças a Deus, tá ótimo. Ó, Lu, aqui, ó. Ó, vamos. Oi. Nossa, tá meio manchado aqui, né? Vai ter que ficar assim. Eu preciso falar de Os Miseráveis. Eu estou lendo Os Miseráveis. Eu já acabei o tomo 1 pra quem lê por 2 tomos, tipo da Penguin, né? Por onde eu leio, da Martin Claret, então é um tomo só. Mas eu já tô no tomo 2. É meu segundo contato com o Victor Hugo. Eu já li Os Miseráveis, a adaptação, há muitos anos atrás. E eu lembro do final, eu lembro das coisas que acontecem. A história de Fantine me marcou muito e ficou na minha cabeça. A do Jean Valjean também. O problema do Marius, eu lembro tudo também. Mas eu nunca tinha lido no original. E Victor Hugo, o outro livro que eu li dele foi aquele Último Dia de um Condenado, que eu gostei demais. Esse livro aqui, o Victor Hugo claramente tem a intenção de fazer a gente sofrer junto com os personagens. E eu não vejo isso, e ele faz isso muito bem. Muito bem. Ele consegue fazer a gente ficar mal, sentir. Nossa, e essa questão, essa história de redenção, que eu vejo o caminho do herói sendo traçado por Jean Valjean, a gente até discutiu isso na reunião, que ele traz o caminho do herói. Até peguei um livro que foi o Eduardo que recomendou. E ele tá construindo o caminho do herói, já sei o final, enfim. Então ele tá construindo o caminho do herói, né? E essa história de redenção através da fé é muito bonita. É muito bonita. E o sofrimento da Fantine, a história da Cossette, nossa, gente, a Fantine ali com a filha, né? Tudo que ela faz pela filha, esse amor materno que é capaz de se anular, de se entregar, de se desfazer física e moralmente por sua filha, né? E primeiro ela se desfazer fisicamente para depois se desfazer em alma, né? Isso é muito tocante, muito bonito. A história de Marius com o pai, o Jean Valjean, aquele eterno, né? Chuck Norris. Tudo é muito bonito, mas claramente o Victor Hugo exagera no lenga-lenga. Nossa, meu irmão, exagera demais lenga-lenga. Tem hora assim que eu não ligo, eu gosto. Eu não ligo pra lenga-lenga. Eu gosto, ele escreve bem e tal. Mas é tanto lenga-lenga, tem hora que você se perde. Eu começo a ler assim, de repente eu tô pensando, caramba, a Shakira tem que tomar vacina. Aí eu volto, sabe? Eu acabo saindo da coisa. Nossa, o cara passou aqui de tudo. Eu acabo saindo da discussão. Porque ele divaga demais. E eu assim, não sei. Já ouvi falar do Mar, que ele fazia isso porque ele ganhava por página. Eu não sei qual a intenção do Victor Hugo, ou se é algo do estilo dele. Nunca li outra coisa dele. Mas o livro, minha edição, tem 1.500 páginas. E claramente esse livro podia ter metade, sabe? Eu até brinquei com o pessoal assim. Quando eu leio esse livro, eu penso no donut, né? É bom, delicioso, mas tem muita gordura. Se ele fosse assado, ninguém polvilhasse açúcar, ele fosse mais sequinho, ele continuava sendo muito gostoso. Não precisava disso tudo, sabe? É a sensação que eu tenho. Nossa, ficou muito ruim aqui esse negócio, peraí. Não melhorou muito não, né? Não melhorou muito não, tá acontecendo alguma coisa ali na câmera. É a sensação que eu tenho desse livro. Nossa, vamos ajeitar essa câmera aqui. Tem alguma coisa muito chata acontecendo. Agora foi, hein? Agora, no final de tudo, porque eu já falei pra caramba. Mas é isso. É um pouquinho do que eu tô assistindo Os Miseráveis. Eu tô, pra quem sabe, quem conhece, na parte, começando a parte do Marius, né? Que ele já descobriu quem era o pai dele. E aquela história se o pai dele abandonou ou não ele, e a questão dele com relação ao avô, né? Até que ponto tudo isso chegou.
E o abandono emocional que ele vai sofrer. E eu já sei, o Javé, gente, eu acho uma história trágica, sabe? Eu acho o personagem bem trágico. O Marius vai me dar raiva. Eu lembro que eu vou sentir muita raiva dele. Mas o caminho ele construído para mostrar o lado da humanidade dele e uns porquês de algumas coisas é bem legal, viu? Acho que em breve eu venho discutir aqui um pouco de Odisseia, que é outro livro que eu tô lendo. Emma, que eu tô acabando. Não sei se eu falei que tô acabando Emma. Emma da Jane Austen, né? Nossa, que delicinha, gente. Quando eu tô estressada, eu pego ele. É que nem na época que eu tava lendo Harry Potter. Eu tava estressada, histórias muito pesadas e tal. Aí eu pegava Harry Potter e ficava assim, que gostoso. E Emma tem sido esse meu escapismo, assim, também. Porque é uma história gostosinha. A gente sabe que Jane Austen tem finais felizes, né? E eu amo, eu até fiz essa comparação no Instagram, né? Porque assim, eu tô lendo um cara que quer descrever tudo. Descreve um ambiente, assim, tipo, tenta descrever o ambiente inteiro. Ele, vamos lá. Ele descreve as emoções do personagem, os pensamentos internos do personagem, tudo, né? Descreve bastante. E o ambiente, ele exagera na descrição do ambiente, devagar e tal. A Jane Austen é tão elegante porque ela consegue passar o caráter dos personagens e tudo apenas no diálogo. E pouca gente sabe fazer isso sem ser superficial. Porque muitos dos livros mais young age, assim, que a gente tem, young adult, na verdade, né, assim, eles se sustentam muito no diálogo, porque para pegar ali o público se manter ativo e lendo e tal. E isso acontece muito, né? Mas a Jane Austen, ela consegue fazer isso sem ser superficial, se manter nos diálogos como sua fonte principal e ainda assim ser extremamente profunda, ter aquela ironia de sempre com aquela criticazinha de um personagem e outro. Personagens muito caricatos, os personagens são caricatos, tá? Mas todos eles são bem diferentes um do outro. E essa belezinha que né? Delicinha, gostosa, elegante, sucinta. Ela põe o que é necessário, não existe exagero. Não, ela é limpa. A escrita dela é muito limpa, limpíssima. Então é um grande contraste com Os Miseráveis do Victor Hugo. É um grande contraste. Continuo gostando dos dois. Continuo mesmo. Eu acho que Emma acaba amanhã. E aí talvez eu converse um pouquinho com vocês sobre Emma. Victor Hugo não vai acabar. Não acaba ainda não. Eu tomo 2 todo ainda. Cheguei em casa. Lucas está em casa. Acabei de dar banho nele. Tô toda molhada que eu dei banho nele. E eu tô rindo aqui porque enquanto eu falava, eu tô vendo Maria mandando mensagem, falando, porque a gente tá obrigando todo mundo a ler Nietzsche, né? A gente tá lendo Crepúsculo dos Ídolos lá no clube. E aí o pessoal fica indignado com as coisas que Nietzsche fala, né? A Maria tá, olha, eu tô passando todos os meus limites lendo esse livro, acabei de ver aqui. Enfim, mas ele tá em casa, ele tá bem, tá risonho, tá ativo. Deus nos ajude para que ele se mantenha assim e para que ele só volte pro hospital quando for fazer cirurgia. Eu já marquei a maioria das coisas dele, de consultas de médico. Vai ser uma semana cheia aí, eu também tô numa semana cheia, nem vai embora domingo. Vamos ver, vai dar tudo certo. Sempre dá. Tá sério. Eu tô imaginando no que já não tá certo. Eu quero medir, eu vou estar ligada para dividir meu dinheiro, eu tô safado, não vai pegar nos empregos. Ó, a gente já vê que meu filho, nossa, se as mulheres se juntam, começam a falar besteira. Meu filho aqui, ó, meu bichinho, nós, gente, dormindo. Mamãe botou pra dormir. Ai, santo Deus. Vela da gente. Ó como tá bonitinho dormindo ali, dona Cleide. Cadê o pernão? Tá aí.